Estamos de volta com Sala Debate aqui pelo canal Futura. Agora são 9 horas e 34 minutos. Hoje nós estamos debatendo as últimas medidas da Agência Nacional de Saúde para tentar diminuir o número de partos cesárea no nosso país. Nosso país é recorde em cesáreas, isso no mundo, ok? Trouxemos para esse debate o Marcos Dias, que é obstetra do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, a Carla Coelho, que é gerente de assistência à saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e também a Cristiane Jordan, que é assessora técnica da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange. Você que está em casa, é claro que pode participar. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Canal Futura Oficial é o nosso Facebook e arroba Canal Futura é o nosso Twitter. Comecei o primeiro bloco passando rapidamente sobre formação de médicos, fechei o primeiro bloco falando de formação de médicos e agora eu quero entrar nesse assunto. Cristiane, a gente sabe que dentro das faculdades, boa parte dos médicos não atravessam um conhecimento profundo sobre parto natural. Ou seja, nós temos cadeiras que ensinam fundamentalmente ao parto de cesárea. Como é que a gente reverte essa cultura também dentro desse grupo? Eu acho que, para mim até eu desconhecia que hoje porque no meu tempo existiam sempre duas linhas e a linha que prevalecia era a linha do parto normal. Mas eu acho que essa medida, ela está no patamar de uma medida governamental, né, em termos de você instituir uma grade curricular em que valorize a matéria, no currículo, o parto normal. Eu acho que isso também, complementando esse ensinamento, já que a medicina depende de uma parte prática, né? O hospital, escola, como também os hospitais que são praticados os estágios, é fundamental que se desenvolva essa cultura, né? Que se desenvolva uma estrutura em que você tenha equipes voltadas à realização do parto normal, né? Porque somente com essa estrutura, você pode, de fato, introduzir dentro da nossa cultura uma realização maior de partos normais. Mas, Marcos, sendo bem direto, os médicos estão preparados para o parto normal? Eles estão afim? A gente tem um problema, né? Porque os hospitais universitários são normalmente hospitais de referências que atendem muito risco. As taxas de cesariana em hospital universitário são sempre maiores do que 50%. Então, é um lugar que, na verdade, os médicos são formados normalmente em hospitais, escolas, que normalmente são hospitais de referências, e aí tem muita influência do risco. Em alguns países, por exemplo, como na Inglaterra, quem ensina aos médicos, a formação dos médicos na assistência ao parto normal é feita pelas parteiras, pelas midwives, né? São elas que são responsáveis por essa parte do ensino, porque elas têm o maior conhecimento nessa área da fisiologia do corpo da mulher, do acompanhamento do trabalho de parto, das medidas que são importantes para que a mulher fique tranquila, todas essas coisas. Então, na verdade, aquilo funciona como um contínuo de conhecimento. É claro que quem vai ser uma enfermeira obstetra, uma midwife, vai ter a sua formação nesse aspecto. O médico ele vai passar por essa formação e depois ele vai seguir se especializando, porque nos países desenvolvidos, médico de uma maneira geral, ele não cuida do parto de baixo risco. Quem cuida do parto de baixo risco são as midwives, as enfermeiras obstétricas, porque médico tem uma formação muito mais de tratar, de cuidar, de resolver a intervenção, fazer uma intervenção, e parto não é doença e gestação não é doença. Então, na verdade, 20% das gestações precisam de intervenção e de tratamento. Então, a lógica nesses países é essa, né? Enfermeiras obstétricas são quem fazem o cuidado. Então, elas cuidam da grande maioria das mulheres e os médicos são mais especialistas no risco. Isso explica por que lá tem tanto parto normal e pouca cesárea e aqui é o contrário. Nós vamos ver essa realidade. Eu fui até o Hospital da Mãe, vamos ver a realidade pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fui ao Hospital da Mãe em Mesquita, que fica no estado do Rio de Janeiro, para conversar com mulheres que estão
prestes a ter um bebê ou que acabaram de darem à luz. Nesse hospital, que é do governo, mais de 70% dos partos são normais. Vamos ver. Por que parto normal? Porque não sabia eu que seria parto normal, entendeu? Eu tenho uma cesárea de 5 anos e ontem eu me internei com encaminhamento esperando que fosse parto cesárea novamente. Só que aí eu entrei em trabalho de parto, foi normal. Na primeira vez, ou seja, no primeiro filho, cesárea. Agora parto normal, qual a principal diferença? Total, né? Assim, a recuperação, a independência, tudo. Vanessa, você está com 7 meses. Que parto você gostaria de ter? Olha, eu dou preferência ao normal. Por qual motivo? Eu tenho medo de ter cesariana. Engraçado, você sabe que tem pesquisas, inclusive da Fiocruz, que dizem o seguinte, que as mulheres têm medo do parto normal. Mas eu já tive essa experiência do parto normal e, assim, dói, é muito incômodo, mas é uma coisa que passa, depois a recuperação é bem mais rápida. Então, por já ter tido experiência, eu prefiro o normal. Você sabe que no Brasil, mais de 50% das mulheres decidem pelo parto cesárea. Nas redes privadas, esse número sobe para 84%, 85%. Por que você acredita que as mulheres preferem o parto cesárea? Por causa do medo da dor, como você falou, né? E somente isso? Acho que sim. As pessoas ficam com medo da dor do parto normal. E a família influencia? O trabalho influencia? A rotina corrida do dia a dia? Tudo é um conjunto, né? Mas eu acho que o que prevalece mais é aquela ideia da mulher de sentir dor no parto normal, né? Aí eu também, quando eu fiquei grávida agora pela segunda vez, eu pensei em ter uma cesárea, só que conforme eu fui me consultando e os médicos falando que não tinha necessidade, aí foi caindo a ficha e eu optei por ter parto normal. Você vê, né? A Luana, que é a primeira entrevistada, ela demonstra um desconhecimento, né? Depois ela primeiro teve uma cesárea, depois teve um parto normal, ela não sabia muito bem. A segunda, a Vanessa, ela tinha o medo do parto cesárea. E a terceira, a Maria, essa que acabou de dar a entrevista, ela tem o medo da dor e ela também indica que os médicos influenciaram na decisão dela. Carla, eu quero trazer para a conversa a Anica Christian Gaerter Santos. Anica, obrigado pela sua participação. Só quero dizer para você, ela queria saber quais medidas serão tomadas para modificar a formação dos médicos nas universidades. Acho que a gente já conseguiu passar por essa sua informação. Mas tem uma pergunta da Lu Dias que traça a questão médica e de orientação médica. A Lu Dias diz o seguinte: Lu, obrigado pela sua participação, tá? Ela diz o seguinte: mesmo pagando pelo plano de saúde, os médicos cobram por fora para estarem disponíveis para o parto. Isso é legal? O que a ANS tem a dizer sobre isso? Lu Dias. Essa questão está bem clara. A ANS considera que essa cobrança é indevida. Você já paga o seu plano de saúde e não há que se pagar mais nada para ter uma disponibilidade do médico junto com você. E isso também não é nenhuma garantia de que você vai ter um parto normal. Então, não pague nada, informe isso à sua operadora de plano de saúde, que o médico está cobrando por fora. Essa operadora tem que fornecer para você um outro profissional. Se você tiver alguma dificuldade, informe a ANS que nós vamos averiguar essa questão. Mas essa cobrança é ilegal e indevida. Agora, Cristiane, também tem uma questão nisso, né? O médico acompanhou durante, 6, 7 meses. Vamos pensar, nesse momento, uma grávida está com 3 meses, o médico já está acompanhando durante 3 meses, durante um mês, enfim, já tem um relacionamento com esse médico e vai mudar isso a partir de 180 dias. Ou seja, na gravidez, ela vai ter que ter uma outra relação com esse médico. Não dá para trocar em cima da hora. Como é que fica? Não, é importante que essa mudança, ela não obriga que a parturinha, que a gestante opte pelo parto normal.
A grande mudança foi a conscientização e o esclarecimento que vai ser levado à gestante. Ela vai ter o poder de decidir com base em conhecimento. Né? A gente foi muito bem observado aqui com as 3 pessoas que existe uma falta, um desconhecimento completo, né, de informações. De agora em diante, ela vai passar a ser informada daquilo que ela tem direito em optar. Né? Não vai ser o médico que vai induzi-la a fazer parto cesáreo ou parto normal. É óbvio que a opção dela, ela não vai ser normal se houver algum imperativo médico, alguma indicação precisa de cesárea. Mas o poder de decisão vai ser sempre da gestante. E é essa conscientização que ela hoje, conhecendo todos os benefícios que o parto normal vai trazer, e que ela vai poder optar e vai aumentar a incidência, porque a gente imagina que isso seja uma grande medida educativa e uma medida incentivadora do parto normal. Janaína Lopes. Janaína, obrigado pela sua participação, tá bom? Ela diz o seguinte, Marcos: optei por cesárea, pois muitas mulheres que conheci tiveram problema no parto normal. Filho surdo por fórceps, passou do tempo de nascer, morreu. Minha cesárea foi super tranquila, senti pouquíssima dor e sem sofrimento. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, quando a gente fala que aumenta o risco, a cesariana, aumenta a mortalidade, é verdade. Mas, numericamente, você não vê isso acontecer com muita gente, porque o risco aumenta, mas o risco é baixo. Eu acho que toda gravidez tem um risco. Toda gestação tem um risco. Tem coisas que só acontecem com mulheres que engravidam. Um abortamento, por exemplo, uma eclâmpsia, por exemplo. Isso é um risco inerente à gravidez. A experiência individual sempre é única, mas quando a gente olha para a saúde como um todo, quando a gente olha para a saúde da população, o que a gente vê no Brasil é uma epidemia de cesárea desnecessária. E que, é claro que você pode ter um resultado ruim num parto e ter um resultado bom numa cesárea. Mas quando você pega os 2.800.000 mulheres que têm filho no Brasil e olha os resultados de quem teve parto normal e de quem teve cesariana, seja no público ou seja no privado, os resultados das mulheres que têm parto normal, com mulheres comparáveis da iniciativa privada, os resultados são todos melhores. Você tem melhores resultados, tem menos infecção, você tem menos hemorragia, você tem menos complicação, tem uma coisa chamada near miss, que são situações graves, que a mulher quase morre, que são muito mais frequentes na cesárea do que no parto normal. Então, a experiência individual é única, o coletivo é muito importante. Vamos então agora chamar quem conhece bem o parto normal. Em um país com dimensões continentais, com diferenças financeiras e de acessos, né, à medicina tão grande, a cultura da parteira é uma realidade em todas as regiões. Por isso, agora eu quero trazer para esse debate a Maria de Lourdes da Silva Teixeira, que é conhecida como Fadinha. Ela é professora de yoga para gestantes e também é doula. Há mais de 30 anos ela faz partos normais. Tudo bem? Tudo bom, Thiago? Tudo bem. Seja bem-vinda. Eu quero, antes de tudo, quero saber a sua opinião sobre as últimas medidas da ANS, que tem trabalhado nos últimos anos em prol da diminuição dos partos cesarianos ou cesarianas no Brasil e não tem conseguido. Será que agora vai? Acho que sim, né? Mas eu queria só fazer uma correção. Eu não faço parto, não. Eu acompanho as parturientes para um parto humanizado, natural, tá? Eu sou doula. Mas né? acompanha há 30 anos, não é isso? Exatamente. Ótimo. Acertei no número. Acertou. Então, assim, Thiago, olha só, essas resoluções são muito importantes, mas podem cair no esquecimento. E a gente tem que sabe, assim, eu estou muito ligada nisso de alertar todas as mulheres, todas as gestantes, todas as pessoas que estão envolvidas com essa questão para não deixarem cair no esquecimento.
e exigir que essas resoluções sejam cumpridas, né? Então, acho que isso vai depender da sociedade. Eu estou feliz com isso, mas estou esperando para ver, né? Eu acho que a gente precisa correr atrás de fazer funcionar mesmo, né? Então, não deixar cair no esquecimento. Eu acho que é muito importante isso. E eu acho que isso depende muito das mulheres. Agora, Fadinha, lembrando, e agora também fazendo uma correção ao que eu falei, a doula ela vai acompanhar a grávida durante toda a gravidez, ou boa parte da gravidez, inclusive na hora do parto, né? A parteira, obviamente, vai participar ativamente trazer o bebê para esse mundo. Agora, a gente sabe que a doula é uma realidade para poucos. Custa caro ou poucos têm acesso. Como é que você enxerga isso sendo uma realidade para todos, já que nem sempre temos condição financeira? O nosso Ministério da Saúde já tem capacitado doulas voluntárias para muitos hospitais no Brasil inteiro, né? Então, assim, é claro que ainda não é uma realidade para todos, né? Mas isso tende a ter um crescimento, né, de doulas voluntárias, né, no Brasil inteiro. Isso é possível e a gente já fizemos já capacitei mulheres também para serem doulas voluntárias aqui no Rio de Janeiro. A gente já teve essa realidade acontecendo aqui, mas, claro, os projetos terminam quando termina a verba, tem que ter uma continuidade, né? Em alguns estados, algumas cidades no Brasil, já está sendo feito isso, capacitando doulas assim continuamente, né? Para que não perca essa continuidade, e isso é muito importante, né? Mas é possível que não seja só uma coisa eletiva, assim, só para as mulheres que podem pagar uma doula, né? Fadinha, a Simone Regina Rodrigues. Simone, obrigado pela participação. Ela diz o seguinte: boa noite, eu trabalho em um hospital onde a gestante tem direito ao acompanhante antes, durante e o pós-parto. Existe também o serviço de doulas e pode ter certeza que isso faz a diferença, pois a gestante se sente mais segura durante o período de internação. Eu gostaria só que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Como é que você desenvolve? Então, assim, eu começo a acompanhar a gestante quando ela me procura. Como eu tenho a sorte de eu trabalho com gestante desde o início desde o primeiro trimestre. Eu sou educadora perinatal, professora de yoga, tudo. Então, elas estão aqui comigo durante meses, né? E aí aparece uma afinidade, né? E elas desenvolvendo essa afinidade, elas pedem para mim, já aconteceu isso antes de eu saber que existia a palavra doula, né? No mundo, eu já era doula e não sabia que era doula, né? Então, eu já fazia isso porque elas me pediam para estar junto, né? E aí eu acabei fazendo isso desde os anos 70, que eu faço isso no final dos anos 70. Então, é uma coisa que tem que ter, a doula, ela precisa ter uma simbiose com essa mulher, ela precisa ter uma conexão muito grande, né, com ela, para poder estabelecer esse vínculo, né, que é muito forte, muito legal, assim, e ajuda ela assim, a fortalecer a vontade dela de parir do jeito que ela quer, né? Isso é bastante importante, porque muitas das vezes, na hora que vem a dor, ela quer desistir. E se você está ali do lado, você aconselha, fala assim, olha, ou então você faz uma massagem, ou você exercita, faz alguma coisa, algum exercício que vai mudar, usa bola, usa métodos não farmacológicos, como o Marcos Dias falou, isso. Então, assim, essas ações ajudam muito a mulher a superar esse momento de dificuldade e conseguir chegar lá sem precisar ter uma intervenção. Então, a doula tem um papel muito fundamental, muito importante, de encorajamento, de dar esse suporte físico, emocional para a mulher, para a parturiente e até, às vezes, para os familiares, né? O marido que está ali perto também e tal. Então, enfim, ajuda muito, né? Acho que a doula, qualquer uma que seja, que tenha vocação para ser doula, eu acho que isso é muito importante, que a mulher tenha essa vocação para ser doula. Não é qualquer mulher que pode ser doula também, não. Maria, continua com a gente, por gentileza, e daqui a pouco eu te chamo, ok? Carla, 180 dias nós temos que resolver essa questão em relação aos planos de saúde, aos médicos, enfim, e também às gestantes. A gente falou muito sobre a opção da mulher em querer fazer um parto cesárea. A partir de agora, o que muda nessa decisão?
ela vai ter que passar por algum tipo de avaliação, ela vai ter uma condição de ser trabalhada. O que muda? O que muda? A mulher agora tem acesso à informação. Então, a taxa de parto, ela pode solicitar para a sua operadora a taxa de parto da própria operadora, do médico que ela está fazendo o pré-natal, dos médicos que ela deseja fazer o pré-natal, das maternidades onde ela vai esperar ter o seu filho. Ela agora, através do cartão da gestante, que é baseado na caderneta da gestante do Ministério da Saúde, ela vai levar com ela todas as informações do pré-natal, informações clínicas, de pressão arterial, as vacinas que ela tomou, os remédios que ela está tomando, os resultados dos exames, o tratamento odontológico, que é importante para a grávida fazer, informações nutricionais. Então, todas essas informações ela vai levar com ela. Isso também passa a ser obrigatório. Além disso, ela vai ter uma carta de informação sobre os riscos da cesariana, dando todas as informações científicas que nós temos, ela também vai ter isso. E o partograma. O partograma, ele agora é um instrumento obrigatório no Brasil, através dos planos de saúde. Isso vai fazer parte do parto, ou seja, a mulher vai entrar em trabalho de parto, porque o partograma, ele é um instrumento gráfico que mostra o início do trabalho de parto. Agora, a pessoa vai ter todo esse material também dentro da ANS, é só entrar no site ans.gov.br. Daqui a pouquinho no final eu vou passar todos esses sites, ok? Porque temos perguntas e eu quero trazer todo mundo aqui para dentro do debate. Diz o seguinte, o Fagner da Silva, obrigado Fagner pela sua participação. Cristiane, há muitas maternidades deixando de operar no Rio de Janeiro. Como fica o risco que se corre em não encontrar a vaga no momento do trabalho de parto? Com a cesárea, tudo pode ser esquematizado com antecedência. Esse é um grande problema que a gente está enfrentando, que é o número de maternidades que vem diminuindo sensivelmente. Eu acho que a gente vai ter que reformular e rever em termos de suficiência de rede, a capacidade instalada, principalmente dos estados onde ocorre a maior demanda de trabalho de parto, né? Eu acho que esse é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, junto aos prestadores e junto, obviamente, às operadoras. Porque é a rede hospitalar que dá toda a nossa base de assistência aos beneficiários de planos de saúde. Né? Toda beneficiária que compra um plano de saúde, ela compra, aquele plano de saúde está vinculado a uma rede. Uma rede assistencial em que você tem maternidade, em que você tem o hospital geral, em que você tem os médicos referenciados. Então, hoje nós estamos passando por um problema grave de diminuição de capacidade instalada de maternidades. Muito bem, Alessandra Figueiredo, obrigado, Alessandra, pela sua participação. E a Alexandra diz o seguinte, Marcos, ainda não engravidei, mas tenho pesquisado e observado que muitos médicos que fazem parto normal não aceitam plano de saúde. Isso não seria um incentivo para a cesárea? Não, na verdade, eu acho que o modelo que a gente tem de assistência ao parto no privado no Brasil, ele é inviável. Essa coisa de o médico estar completamente vinculado à paciente, isso amarra a vida do médico e amarra a paciente àquele profissional. E aí esse é o maior risco para a cesariana no Brasil, é a mulher fazer o pré-natal e o parto com o mesmo profissional. Isso é o maior risco de qualquer outro risco. O que a gente vê que funciona é que a maternidade deve ter uma equipe com médicos e enfermeiras obstétricas que preste atenção, que cuide do trabalho de parto. A mulher entra em trabalho de parto, ela vai e o médico pode vir para o momento do nascimento. Então, não necessariamente o médico precisa se desmobilizar, sair da onde ele está, ele pode vir e assistir o parto. Mas o que ela está falando é que ele não tem a grana, envolvido é o dinheiro, ele não aceita o plano de saúde. Mas é porque hoje
muitos médicos dizem a remuneração do plano de saúde não é suficiente. E realmente tem uma remuneração muito ruim mesmo. Então, o que é mais interessante é que você tem uma equipe que trabalhe, uma equipe com médicos e enfermeiras, e que as mulheres aí vão ter assistência, e o médico vem só para o momento do parto, ou próximo do momento do parto. Então, em vez dele ficar 8, 10 horas com uma paciente, ele vai poder fazer o que ele tem que fazer e vai chegar e vai ficar ali no hospital 2, 3 horas. É assim que funciona nos outros lugares. Então, esse esquema de muita dependência do médico e da paciente acaba fazendo com que você tenha excesso de cesárea. Deixa eu me despedir da Maria de Lourdes. Maria, deixa eu fazer uma última pergunta para você. É possível trabalhar junto à classe médica ou há um conflito entre doulas e também médicos? Eu trabalho muito bem com os médicos da área humanizada, assim, da linha humanizada, né? Que eles realmente aceitam bem a doula, até incentivam, né, a maior parte das vezes, né? Agora, os médicos que não querem fazer parto normal, eles querem as doulas bem longe, para não atrapalhar os planos deles, né? Então, acho que é por aí, entendeu? A doula é bem-vinda, eu acho que, assim, para os médicos que são bem intencionados. Maria, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Carla, estamos chegando nas considerações finais. Vou pedir breves comentários. Você queria falar sobre a questão das maternidades e, enfim, encerre com as suas palavras também. Queria falar que no Brasil nós temos experiências exitosas em relação às algumas maternidades, inclusive maternidades privadas de planos de saúde, hospitais próprios que já trabalham com equipe multiprofissional, que discutem quando uma cesariana é indicada, fazem auditoria sobre qual realmente a necessidade, que tem grupos de gestantes, presença de doulas, ambiência adequada dentro daquela maternidade, com métodos não farmacológicos para dor, uma preparação para receber aquela mulher e que conseguiram reduzir para 40% o índice de cesarianas. Então, nós temos experiências, a ANS está estimulando que outras maternidades também façam essa discussão, inclusive o Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele vai ser um multiplicador dessa experiência. Então, para resolver o problema das maternidades, a gente precisa de outros esforços e de outras iniciativas, também junto com a Agência de Vigilância Sanitária, que acabou de lançar o manual sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação. Nós já estamos com o tempo estouradíssimo. Quero agradecer a vocês dois também pela vinda. Carla, obrigado. Quero passar o site de vocês, porque aí você que está em casa pode se aprofundar ainda mais no tema do debate de hoje. Quero começar pela Fiocruz, portal.fiocruz.br, é o primeiro site a ser indicado. Deixa eu ficar aqui na Fiocruz, aqui você vai conseguir ter mais informações. Vamos aqui para ans.gov.br, também aqui você tem tudo sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, você tem todas as pesquisas, também pode aferir sobre os planos de saúde. Nós temos a Abrange, da Cristiane, temos aqui abrange.com.br, você tem atendimento médico fora da área, enfim, tem todas as questões ligadas à Abrange. E temos aqui, para terminar, o Ministério da Saúde, que é o portal saude.saude.gov.br. E eu gostaria de mandar um beijo especial, claro, para todo mundo que veio aqui ao nosso Facebook, o Canal Futuro Oficial, deixou o seu comentário. Muito obrigado pela participação. O nosso Twitter, que é o @canalfutura, também deu muita audiência, então devo agradecer também a todos que foram lá no nosso Twitter, @canalfutura. Tchau, tchau. Terça-feira que vem a gente fala sobre o petróleo. É isso daí. Eu te espero.